Seu potencial é infinito, aqui e agora. Cada instante da sua vida contém 3.000 possibilidades. E a chave para transformar a realidade está dentro de você. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num conceito assim fascinante do budismo. Ichnen Sanzen, que a gente pode traduzir como 3.000 mundos em um único momento da vida. A gente encontrou a explicação base para essa conversa lá no site socaglobal.org, sabe? Na parte de materiais de estudo. Tem outros conceitos lá também, bem interessante. E essa filosofia é o coração do budismo de Nichiren, né? Que é praticado e divulgado pela Soka Gakkai. Para quem não conhece, é uma organização budista global, foco em paz, cultura, educação. Eles têm uma referência muito forte nos seus fundadores, Sunesaburo Makiguchi, Josei Toda e Daisaku Ikeda. São os mentores chamados de Sensei. Bom, a ideia hoje é desvendar esse conceito. O que ele significa, como funciona na prática. Vamos lá. Para começar, o que exatamente são esses 3.000 mundos em um único momento da vida? Qual é a ideia central por trás disso? Olha, a ideia central é a convicção profunda do budismo de Nichiren no potencial sem limites que cada pessoa tem, em cada instante. É fácil falar, eu tenho potencial infinito, né? Mas no dia a dia, a gente muitas vezes se sente limitado por visões pequenas sobre nós mesmos ou sobre o mundo. E Shinen Sanzian explica justamente isso, como os nossos valores, o nosso propósito, até o que a gente considera felicidade, como isso tudo molda ativamente o jeito que a gente percebe e interage com o nosso ambiente. Faz todo sentido. Uma coisa é saber do potencial, outra é sentir, viver isso, né? E a prática budista, como ela entra aí? Exatamente. A prática budista, ela serve para despertar essa força que já está lá dentro. A coragem, a esperança, a sabedoria, a compaixão, tudo isso. Para que a gente possa enfrentar os desafios e criar valor, sabe? O estado de Buda, nesse contexto, não é algo etéreo. É um estado de vida desperto, dinâmico, engajado com a felicidade. A nossa e a dos outros. Hum, agora fica interessante mesmo. Esse número, 3.000, é muito específico, né? De onde ele vem, quais são os componentes. Poderia começar explicando os 10 mundos? Claro. O número 3.000 é o resultado de uma análise bem detalhada da vida sob 3 ângulos, digamos. Os 10 mundos, os 10 fatores e os 3 reinos. Vamos começar com os 10 mundos, os Jikai. São 10 estados de vida, condições fundamentais que todo mundo tem dentro de si. Vão do sofrimento extremo até a iluminação. O que muda entre eles é o grau de liberdade, de compaixão, de felicidade que a gente experimenta. E são internos, certo? Não são lugares literais para onde a gente vai. Precisamente. É uma evolução da ideia mais antiga dos 6 caminhos, que às vezes eram vistos como lugares. Aqui são condições internas. Tem os 6 estados básicos ou inferiores. Inferno, que é a angústia total, fome, ganância sem fim, animalidade, agir só por instinto, ira, que é conflito, ego, humanidade, a razão, a calma, e céu, uma alegria, mas que é temporária. E aí vem os 4 nobres: aprendizagem, buscar saber; absorção, entender pela observação; bodhisattva, que é a compaixão em ação, ajudar os outros; e o mais alto, o estado de Buda: sabedoria total, compaixão sem limites, força vital. O Sutra de Lótus, que é um texto fundamental, diz que esse estado de Buda é um potencial que está presente em todo mundo. Agora, já entendi os estados, mas eles são fixos? Tipo, se alguém está num sofrimento danado, fica preso nesse estado de inferno? Ótima pergunta. Não, de jeito nenhum. É aí que entra um negócio chamado possessão mútua dos 10 mundos, ou Jikai Gogo. Basicamente, esse princípio diz que cada um desses 10 estados contém de forma latente e escondidinha todos os outros 9. Nossa vida não é estática, né? A qualquer momento, dependendo de como a gente responde ao ambiente, qual semente interna a gente rega, qualquer um dos 10 estados pode aparecer. Peraí, então isso quer dizer que mesmo no pior momento de desespero, a sementinha da iluminação do estado de Buda está lá, presente? Presente.
Exatamente isso. Significa-se que a transformação é sempre, sempre possível. O potencial para todos os estados, incluindo o de Buda, existe latentemente dentro da gente. E a prática budista contínua, o que ela faz? Ela fortalece e ajuda a manifestar esse estado de Buda, que já é nosso. E o fascinante é que atingir a budeidade não apaga os outros 9 mundos, ela os ilumina. As características de cada estado podem então ser usadas de forma positiva, com sabedoria. Certo, certo. Temos os 10 mundos, essa dinâmica é incrível entre eles. Mas e a conexão com o mundo lá fora? Como a gente chega nos 3.000? O que são os 10 fatores e os 3 reinos? Bom, para a gente entender como essa dinâmica interna se manifesta na prática e como chegamos nos 3.000, entram esses outros dois componentes. Os 10 fatores, ou Junyose, são como a mecânica da vida, sabe? Descrevem como a lei de causa e efeito funciona a cada instante. Como nossa vida interna e natureza, causa interna, se expressa fora. Aparência, poder, efeito. São 10 aspectos. E os 3 reinos, ou Sansekai, mostram onde isso tudo acontece. Dentro do indivíduo, né? Nos pensamentos, sentimentos, na relação com todos os outros seres vivos e no ambiente físico que nos cerca e que a gente também afeta. Ah, entendi. Então não é só uma lista, é um mapa de como tudo está interligado e a matemática por trás disso. 3 vezes 3 igual a 3.000. 3.000 realidades possíveis, potenciais em cada instante. Uau! Então, tá, o que tudo isso significa, assim, para a nossa vida real, por dia a dia? Qual a relevância prática? A relevância é enorme. Traz uma mensagem de esperança muito poderosa. Significa que a realidade que a gente vive não é algo fixo, imposto de fora. Ela é, na verdade, um reflexo do nosso estado interior que está predominando naquele momento. Se a gente consegue mudar essa condição interior, a nossa determinação, a sabedoria, a compaixão, o jeito como a gente percebe o mundo e age nele e como o mundo responde pra gente, também muda. Isso dá muita coragem, muito poder pra gente lidar com qualquer coisa. É uma visão que, nossa, coloca a responsabilidade, mas também o poder, né, nas nossas mãos. Exato. E foi por isso que Nichiren Daishonin estabeleceu a prática de recitar Namu-myoho Renge-kyo como o caminho concreto para qualquer pessoa, não importa a situação, acessar essa natureza de Buda que já tem, para poder vivenciar esse princípio de Shinen Sanzen na prática. É a chave para transformar o veneno, as dificuldades em remédio, em crescimento, em valor. 3.000 possibilidades. Não é algo distante, teórico. Está aqui, pulsando neste exato momento da vida. Precisamente. E esse entendimento profundo vem, como a gente falou, da filosofia do budismo de Nichiren, que a Soka Gakkai promove e que foi vivida e ensinada pelos seus mentores, Sensei Makiguchi, Sensei Toda e Sensei Ikeda. E isso tudo deixa a gente pensando, né? Fica aqui uma reflexão final. Como será que a consciência de que cada instante já contém, inerentemente, 3.000 mundos, 3.000 potenciais, como isso poderia mudar o jeito que a gente encara aquele desafio que está pegando agora, ou aquela meta que a gente tanto quer alcançar?